Olá pessoas, tudo bem? Gente, olha assim, bem-vindos aqui ao meu canal de novo e vamos conversar um pouquinho sobre introdução alimentar. Algumas coisas que a gente precisa saber antes de começar a introdução alimentar dos nossos filhos. Como começar uma introdução alimentar? Não que seja super expert nisso, mas eu estudei bem muito antes de começar a introdução alimentar do Felipe. Então, continue assistindo para saber várias coisas. Envie esse vídeo para a sua amiga que tem um bebê. Para uma pessoa que nem tem filhos, envie esse vídeo para todo mundo e já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, me ajudem a chegar em 500 inscritos. Por favor, gente. Olha, vocês sabiam que uma pessoa com YouTube só pode ganhar dinheiro a partir de 1000 inscritos? Falta muito ainda. Eu sei, eu preciso me dedicar mais, fazer mais vídeos e tudo mais. Me ajudem. Beijo. Outra coisa, pode chamar vocês de Frostildas? Porque assim, quando eu converso com algumas amigas minhas, não são todas, por favor, amiga, se eu não chamo você de Frostilda, não sinta que você não é minha amiga, você é. Mas tem um grupo seleto meu de amigas, que eu chamo elas de Frostildas ou de Frostildianes. E isso faz eu me sentir à vontade. E bem, veja bem, eu tô gravando em um quarto, cheio de roupa aqui do lado pra dobrar, que vocês não estão vendo. Eu escolhi gravar em vez de dobrar roupa, muito mais confortável. E falando com o celular, parecendo uma doida. Então eu vou chamar vocês de Frostildas pra poder eu me sentir mais próxima de vocês, tá, Frostilda? Frostildianos. E se tiver algum frostildo aí, por favor, não se sinta magoado por eu não estar chamando frostildo. Vou chamar frostildas porque são as maiores. Então vamos lá, frostilda. Frostilda, tá? Com isso. Não, brincadeira. Vamos para as regras da introdução alimentar. Regra não, é orientações, como proceder numa introdução alimentar. Primeira coisa que você tem que observar para começar a introdução alimentar. O bebê precisa ter todos os sinais de prontidão. O que é isso? São sinais de que a criança está pronta para comer. Então vamos aos sinais de prontidão. O primeiro sinal de prontidão é ter pelo menos 6 meses. Ah, fez 6 meses, então vamos começar hoje, que ele já fez 6 meses. Não, talvez não. Precisa não ter diminuído o reflexo de protusão da língua, que é quando a criança fica botando a língua para fora. Precisa ter diminuído esse reflexo para poder... Porque se ela ficar botando a língua pra fora, ela vai botar a comida pra fora o tempo todo. Não quer dizer que ela perdeu isso totalmente, mas tem que ter diminuído consideravelmente. Como prestar atenção nisso? Eu tinha muita dúvida em relação a isso, mas você observa, se você tem um bebê de 4 meses, vê agora o tanto que ele faz isso. E daqui a pouco você olha de novo e vai ver que vai ter diminuído. Tem que ter diminuído bastante ao ponto de você conseguir oferecer a comida e a criança engolir. No começo, quando o bebê for comer, ele não vai saber que ele precisa engolir aquilo. Então ele vai passar um tempo fazendo e vai mamar aquilo. Ai, gente, minhas caras de bocas. Até que o belo dia ele vai entender. Olha só, tem que mastigar e engolir. A criança tem que sentar com o mínimo de apoio. E as crianças, não sei se vocês estão vendo, eu estou sentando aqui com a coluna reta. Nós adultos costumamos estar assim, né? Mas o bebê, quando começa a sentar, ele senta e fica com a coluna bem retinha. O mínimo de apoio, o que quer dizer? Quer dizer que você não tem que estar apoiando seu bebê o tempo inteiro enquanto ele come. Tem que ser... Quer dizer que ele fica sentado já sozinho, mas às vezes pode ser que ele tome para um lado ou para o outro. Só isso. Então a criança tem que conseguir ficar sentada assim, por quê? Porque só se come sentado? Não. Porque sentado e com a coluninha reta assim, tendo controle da... Esqueci o nome aqui desse negócio aqui nas costas, da coluna. Sabia, gente, isso é uma besteira. Mas o desenvolvimento da criança vai desenvolvendo, ele vai tendo o controle da coluna. Primeiro ele tem o controle daqui do pescoço, depois chega até aqui no finzinho, que aí é quando ele começa a sentar, e depois vai mais até não sei aonde, que é quando ele começa a ficar em pé e andar. Tadã, informação. É besteira, né? Desculpa. Quando a criança consegue sentar assim e ela fica retinha, diminui muito a chance da criança engasgar, porque ela já tem o controle da coluna dela e tal, e aí a comida vai fazer o seu caminho adequadamente e vai diminuir a chance da criança engasgar. Então são esses 3 sinais: ter pelo menos 6 meses, saber sentar sozinho com o mínimo de apoio e ter diminuído o sinal de produção da língua. Se a criança sabe sentar e diminuir o sinal de produção da língua, mas não tem os 6 meses, não comece. E não comece uns sem os outros, precisa ter todos, exceto se o seu médico autorizou por algum motivo que eu não sei qual é. E ainda se autorizou sem ter todos os sinais de prontidão, você só faça se você realmente confiar na informação do seu médico, porque pode ter médicos loucos por aí, né? Não sei. Então eu observei isso no Felipe, no dia que ele fez 6 meses ele já tinha todos esses sinais, na verdade ele já tinha antes, mas esperei completar os 6 meses para poder começar direitinho. Um recado de mãe para mãe. Estou conversando com vocês, Frostildas, como se fosse uma amiga, viu?
Se fosse qualquer amiga minha que teve bebê perguntasse, quando eu começo a introdução alimentar no meu filho e tal, vou dizer, Frustilda, é assim, assado, estou fazendo desse jeito. Não ache que o seu bebê vai comer tudo no primeiro dia. Isso, olha, não crie expectativas, me disseram isso, eu criei. Eu achava que o Felipe ia comer tudo muito rápido. Me desculpem, gente, esse barulho, mas vai ter que ser com ele mesmo. Frustilda, perdão. Não sai do vídeo, vamos continuar. Então, eu achava muito que o Felipe ia comer tudo logo porque ele... tem outro sinal que é importante observar, se a criança demonstra interesse pela sua comida já. O Felipe demonstrava muito interesse pela nossa comida. Antes de dar comida pro bebê, veja se ele tem interesse pelas comidas. O Felipe era muito interessado, então eu pensava, esse menino vai ser um esfomeado, vai comer tudo muito rápido. E porque eu, Emily, quando tive a minha introdução alimentar, quando bebê, eu comia muito. Então eu achava que o Felipe era igual a mim tudo. Mas não foi o que aconteceu, ele ficava sentindo a textura, jogava um monte fora e tal, como eu expliquei no último vídeo. E eu fui ficando para baixo. Mas observe se o seu bebê tem interesse pela comida e não crie expectativa. Provavelmente nas primeiras semanas ele vai jogar tudo pro ar, não vai comer quase nada. Mas lembre de uma coisa, que é outro ponto da introdução alimentar. A introdução alimentar do bebê vai até os 24 meses. Ele vai até os 24 meses, eu li isso no Instagram de uma nutricionista, não vou lembrar qual é agora. Eu pensava que era só a introdução alimentar os 3 primeiros meses, são fases. Vamos lá, nos 3 primeiros meses, do 6º ao 9º mês do bebê de vida, você vai apresentar as comidas para o bebê in natura. O que diabo é isso? É apresentar a comida para o bebê naturalmente, separadamente. Se você for dar uma comida para ele, por exemplo, arroz, feijão, batata, brócolis e frango. Cada uma dessas coisas você vai oferecer separadamente para o bebê, para ele sentir o gosto de cada coisa separadamente. Quer dizer que você não vai pôr tempero no frango? Não, eu colocava. Mas ele tem que saber o sabor do arroz, o sabor do feijão, o sabor do brócolis, o sabor da batata e o sabor do frango. Eu já falei do feijão, sei lá. Ele tem que saber o sabor de cada coisa separadamente para que depois ele não tenha seletividade alimentar, essas coisas. Segui isso à risca até o Felipe fazer 9 meses? Não segui, mas segui à risca até ele fazer 8 meses. Não misturava as coisas, não oferecia receitinhas, porque receitinhas você só tem que oferecer. É aconselhado, né, que ofereça depois que a criança já tiver 9 meses, para poder ela saber o sabor de cada coisa, senão a criança fica querendo só as receitinhas, não come uma fruta, não come uma maçã, mas come o bolo de maçã. Não é para ser assim. A gente tem que comer mais na nossa vida as coisas naturalmente, do jeito que elas são, do que as receitas. E aí eu ofereci pro Felipe sentir o sabor de cada coisa. Ainda faço isso, geralmente eu não misturo a comida dele no prato. Eu vou oferecendo, ofereço um pouquinho de arroz, depois um pouquinho de frango, não sei o que. Ele come assim e eu gosto de dar assim, é mais prático pra mim. Ai, o barulho acabou. Graças ao Senhor. Mas o aconselhado é que você só ofereça preparações e receitas depois que a criança fizer 9 meses. Antes disso é in natura, que é do jeito que a comida é. Vou dar crua? Não é isso. Brócolis, você cozinha e dá o brócolis. Não um bolinho de brócolis, para que a criança conheça cada alimento. Também tem um ponto a se observar nesses 3 primeiros meses. Alguns médicos chamam isso de janela imunológica, que eles aconselham que nesses 3 primeiros meses de introdução alimentar, a gente ofereça para a criança os alimentos que têm potencial de alergia, porque tem menos chance da reação alérgica ser super forte. Mas o que eu fiz? Eu ofereci tudo que podia dar alergia, tipo a banana, canela, amendoim, ovo. Só que as primeiras vezes que eu ofereci quando tinha gente comigo em casa, que se desse uma reação alérgica, eu tivesse como ir rapidamente para o hospital. Porque, né? E também eu fui mais despreocupada em oferecer, porque eu não tenho alergias, nem o meu esposo. Mas eu aconselho que se você tem alergia ou seu esposo tem alergia, ofereça ainda com mais cuidado, porque a criança tem chance de ter alergia se um dos pais tem. Então a primeira parte da introdução alimentar é essa, esses 3 primeiros meses, oferecer cada coisa separadamente. Depois tem os próximos 3 meses que não tem nada assim de muito diferente, mas até a criança ter 1 ano, você vai oferecer ainda lá a comida e tal, mas sem sal.
não pode pôr sal na comida da criança até ela ter 1 ano de idade. Eu não sei a explicação científica para isso, mas eu entendo o que eu entendo. Até a criança ter 1 ano, o alimento principal dela ainda é o leite materno. O Felipe hoje mais mama do que come? Não. Mas você tem até o período da criança fazer 1 ano, dos 6 meses a 1 ano, para ela aprender a comer, o que significa que o seu leite vai sustentar ela, não que depois não sustente, mas vai nutrir ela e ela vai poder ter a chance de aprender a comer. Você tem aí 6 meses que a criança vai ter de treino, que o seu leite ele vai ser o principal alimento, desde que a criança queira, né? Porque, tipo, hoje em dia que o Felipe entendeu que a comida alimenta ele mais coma do que mama, mas ele ainda mama bastante. Então não precisa ter assim uma preocupação, ele tá comendo pouco, não tá comendo, porque ele está sendo nutrido pelo seu leite ou pela fórmula. Desculpem, Frostida, se eu não citar a fórmula, porque ela não é muito a minha realidade. Mas vamos lá, voltando à questão do sal. Durante esse período, a criança não só vai aprender a comer, como ela também vai aprender a beber água. E isso é uma dificuldade de muitos lares de ensinar a criança a tomar água, porque muitos de nós não tomamos água, né? Eu, às vezes, esqueço de dar água pro Felipe porque eu não tô tomando. Então, eu tô tentando tomar mais água pra me dar água pro meu filho. Então, isso é uma crença pessoal de que a gente não dá sal pra criança antes de 1 ano porque ainda tá ensinando ela a comer, consecutivamente ensinando ela a beber água. Aí, eu acho que a orientação é de dar sal só depois de 1 ano, porque com 1 ano, teoricamente, que é quando o leite deixa de ser o principal e a comida passa a ser o principal, com 1 ano a criança já deve saber comer os alimentos na mesma textura que nós adultos comemos e beber água o suficiente. Aí sim dá pra você introduzir o sal. E aí, porque, por exemplo, vamos pensar, o bebê tá lá começando a comer e ele não bebe água. Aí você dá uma comida pra ele cheia de sal. O sal vai puxar a água que nutre ele, que teoricamente tá vindo do leite. E aí vai faltar água no corpinho do bebê. É isso que eu entendo, é uma teoria minha. Pensando racionalmente, eu cheguei a essa conclusão. Frostida, vocês estão conseguindo me entender? Eu estou sendo clara. Se eu não estiver, me fala aqui, que eu tento ajudar nos comentários. Vamos ao próximo ponto. Aí, de 1 ano até 2 anos, a criança vai comer a mesma coisa que você, desde que tenha sal e tudo mais. Com 2 anos é que a criança vai poder começar a comer algo doce, algo adoçado com açúcar. Antes disso, não pode ter açúcar em nada da criança. Então, vamos recapitular. Sal a partir de 1 ano e açúcar a partir de 2. E não é obrigação, tá? Eu pretendo que quando o Felipe tiver 1 ano, sim, eu vou pôr sal nas coisas. Porque aí eu faço a comida pra mim, pra ele e pro James, tudo igual, só que com pouco sal. Eu pretendo que eu e o James comamos menos sal e aí o Felipe vai ser apresentado ao sal. Até porque o sal é necessário pra gente. Não vou dizer que hoje em dia o Felipe não coma nada com sal, mas durante os 6, 7 meses dele ele não comeu nada com sal. Mas depois que eu comecei a fazer, eu ponho 1 tiquinho de sal no arroz, menos do que o que eu boto habitualmente, mas ponho. Não façam isso em casa, meninas frostidinhas. Mas eu decidi fazer isso porque o Felipe, ele já está bem habituado a beber água. Então, a introdução dele da água já está bem estabelecida e pesando os prós e os contras, eu decidi dar sal pra ele. Não que eu dou o sal pra criança, mas ele já come algumas coisas que tem sal. Ou se eu for em algum lugar e não tem comida e não sei o que, tá faltando a comida dele. E, por exemplo, eu vou pra minha mãe e a única comida que tem tem um frango que tem um pouquinho de sal, eu ainda dou. Pesando os prós e os contras na minha realidade, certo? Não me julguem muito, pouco pode julgar, mas muito aí já é demais. Tá, Frostildas? A criança no começo, ela não vai, eu já falei isso, né? Ela não vai comer a comida efetivamente, primeiro ela vai mamar a comida, depois vai ficar meio sentindo a textura com a língua e depois que vai começar a mastigar e aí você tem que observar você tem que incentivar a criança a mastigar. Eu ficava olhando pro Felipe fazendo pra ele aprender a mastigar. Felipe demorou um pouco, como eu expliquei no outro vídeo, ele demorou a comer realmente, entender que a comida alimentava ele, mas hoje ele mastiga de um jeito tão lindo que eu me pego observando e dizendo, minha nossa, que mastigação perfeita, que criança incrível, mastiga tão bem. Uma besteira, né? Mas coisas de mãe, eu acho lindo ele mastigando, acho uma inspiração pra minha vida. E eu fico realmente observando, dizendo, gente, como ele mastiga bem, tão besta, Frostilda, bestinha. Vamos continuar. Ai, gente, desculpa, viu? Vou chorar porque meu filho mastiga super bem. Outra coisa que ele vai desenvolvendo com o tempo, e algumas pessoas associam isso
Não é que algumas pessoas associam isso à alimentação, mas se você segue o método BLW, você vai ficar bem ligado nessa parte de desenvolver o movimento de pinça. Como eu não tô mais oferecendo BLW pro Felipe, eu não tô cortando as coisas do jeito adequado para quando desenvolve o movimento de pinça. Mas eu faço isso em outras coisas, com brinquedos. Eu vejo, e ele realmente, agora ele tá perto de fazer 10 meses, ele já desenvolveu um movimento de pinça lindamente. Eu fico, minha nossa, que pinça perfeita. E ele pega, se for uma comida, por exemplo, se for um pedacinho de ovo, ele consegue pegar, ele só não leva pra boca dele, mas leva pra minha. Ontem tinha uns biscoitos, biscoito não é pra oferecer pra criança, viu? Não é nada saudável, é só ler os ingredientes. Uma coisa que você faz depois que você vira mãe, você lê os ingredientes. Eu faço isso agora. Por uma dica, é uma coisa que tem mais de 2 ou 3 ingredientes, não é saudável. Tem coisa demais ali. Por exemplo, o biscoito de água e sal. Ontem eu fui olhar o que tinha. Já não poderia oferecer por ter sal. E meu marido disse, vai, é só um biscoito, não sei o que. Eu disse, não, vamos olhar os ingredientes. A lista era desse tamanho, gente. E a primeira coisa que tem no biscoito não é água e nem é sal, é farinha de trigo, sei que lá, sei que lá. Observem isso quando for oferecer algo pro seu filho. Lê a papinha da Nestlé, lá os ingredientes, tanta coisa que tem. Então, não ofereça. Ah, sim, outra coisa em relação à textura da criança. Se você oferece BLW, você não vai ter um problema com isso, porque vão ser pedaços que você vai dar no tamanho e no corte ideal que é para dar para a criança. Mas se você for pelo método participativo, nós não devemos bater nada no liquidificador nem passar na peneira, tá? A criança não precisa disso, ela vai conseguir comer sem ser assim. Então, primeiro a gente vai amassar e cada dia amassar menos. Eu sou super contra amassar porque eu tenho preguiça. O Felipe comeu mais comida amassada quando foi minha mãe que deu pra ele. Não que não possa amassar, tá, gente? No começo amassa mesmo e dá pra criança conseguir. Mas eu hoje ofereço pedaços menorzinhos pra ele, das coisas bem molinhas. Que eu sei, se for uma coisa mais durinha, eu vou amassar bem direitinho, né, gente? Eu não sou uma mãe desnaturada. Mas, por exemplo, se for uma batata inglesa cozida, eu arranco um pedacinho que cabe na boquinha dele e dou. Aí ele mastiga bem direitinho e engole. Pronto, é isso. Quem mastiga muito bem, né, gente? Prostíbulos, ai, meu filho mastiga super bem. Então, fiquem atentos à textura e tudo adequado. E lembrem de diminuir, se você amassa, que eu acho que todo mundo que oferece o método participativo começa amassando. Cada dia amasse menos. Quando seu bebê tiver 1 ano, ele tem que estar pronto para comer a comida que você come do jeito que você come. Eu acredito que o Felipe está evoluindo. Cada vez a comida fica mais parecida com a nossa. Mas eu tento sempre observar isso para ver se realmente eu estou oferecendo de modo que permita ele a evoluir. Quando eu amasso... Gente, eu disse que eu não amasso, mas às vezes eu amasso. Quando eu amasso, eu tento amassar menos e deixar alguns pedacinhos. Hoje em dia, é o que eu disse, quase nunca eu amasso hoje em dia, porque não precisa mais tanto amassado. Às vezes também, como eu disse no outro vídeo, eu corto do jeito do BLW mesmo, sabendo que o Felipe não come, levando ele próprio pra boca, mas eu seguro pra ele ir mordendo. E às vezes ele consegue arrancar, por exemplo, a banana. Ele acordou, gente, só um instante. Diz, oi, prostitutinhas, acabei de acordar. Dá tchau. Tchau. Mamãe. Lembrem disso, tenham isso em mente. Você tem que preparar o seu filho para que quando ele tiver 1 ano, ele coma igual a você. Eu não sei se eu falei no começo. Você pode ir pelo... Existem alguns métodos de alimentação. Os que eu conheço são o método BLW. Você corta os pedaços e oferece para a criança do jeito certo, ou participativo, que você vai dando na boquinha da criança também, na textura e do jeito certo. Alguns recados. Primeiro, não se sinta mal se a sua criança não comer logo de cara. Foi o que aconteceu comigo, a culpa não é da mãe, certo? Embora tudo a culpa seja da mãe, isso a culpa não é da mãe. E estudem sobre engasgo. Não só para quem for fazer o método BLW. Eu estudei, eu vi vários vídeos. Felipe tá sentado no tripé. Vi vídeos, tanto quando o Felipe era bem novinho, como depois. É importante aprender a desengasgar um bebê desde que você tem um bebê, ou seja, desde que ele nasce. Aprenda a desengasgar o bebê, porque o bebê engasga até com leite. E tem que saber desengasgar o seu filho. É algo assim, eu acho de muita importância. Felipe engasgou na primeira semana de introdução alimentar dele com batata doce. Batata doce não tá
tabelada, sei lá, catalogada como alto risco de engasgo, mas pela textura dela eu acho ela muito fácil de engasgar. Depois que ele engasgou, foi que eu entendi isso. Foi desesperador, mas eu sabia desengasgar ele. Depois ele engasgou mais uma vez com brócolis. Entendam e aprendam a diferenciar o engasgo do reflexo de gag, que é a criança parece que vai engasgar. Isso assusta as mães, filho. Ele tá tremendo porque o meu filho tá mexendo no tripé. Tu vai quebrar esse tripé também? Várias vezes você vai tomar uns sustos com reflexo de gag, mas aprenda a identificar o reflexo de gag, é o reflexo que o bebê tem pra ele não engasgar. Então ele próprio bota a comida pra fora, só que antes ele faz umas caretas, parece que ele vai vomitar, parece que ele tá engasgando, mas tenha paciência. Eu identifiquei os engasgos do Felipe porque ele estava sem respirar e foi um sustinho, mas fiz a manobra e deu certo. Então aprendam sobre a manobra de desengasgo de bebês, procurem, tem no aplicativo BLW Brasil ensina, e tem um vídeo da doutora Januse, procurem no Instagram doutora Januse, que lá tem um vídeo dela que também é bem claro sobre como desengasgar um bebê. Tem também no um outro Instagram que é Criando Sem Crise, também a doutora lá ensina como desengasgar. Então não falta informação pra nós. Várias vezes aparece na internet notícia tipo assim, criança estava engasgando e o policial estava passando por perto e desengasgou. Não contem com a sorte, porque pode ser que não esteja passando um policial por perto na hora. E a responsabilidade sobre os nossos filhos é nossa. Outra coisa, não fiquem com medo de oferecer a comida, seja lá em que método for. Papinha engasga mais do que o método BLW, segundo um estudo aí, não sei se é verdade, mas tinha esse dado no aplicativo BLW. Então, você não precisa deixar de oferecer no método BLW por medo de engasgo, certo? O risco, desculpa o terremoto, o risco existe nos dois jeitos, mas provavelmente sua criança não vai engasgar. Filho, mas se a criança engasgar, esteja pronto para desengasgar. Tchau, até o próximo vídeo, próxima semana, se tudo der certo. Não pegue você lá. Tchau, gente, minha mãe não pode mais gravar.